Diretamente dos estúdios da RBC Internacional, no campus Dutra da Fundação Universitária Vida Cristã, na cidade de Pindamonhangaba, para o Brasil e o mundo. Estamos iniciando mais um programa A Verdade em Destaque. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e o programa de hoje terá como tema diabetes e obesidade, com a presença da doutora Alexandra Neves Manfredini, biomédica e diretora do laboratório SedLab. Doutora Alexandra, seja bem-vinda aos nossos estúdios. Para nós é uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Para mim que é uma honra, com certeza. Muito obrigada. Esse programa será apresentado em 2 blocos. O primeiro bloco, estaremos falando sobre diabetes e no segundo bloco, sobre obesidade. Doutora Alexandra, estamos sabendo que está comemorando 20 anos como empresária, como biomédica à frente do SedLab. E também 6 anos à frente de um trabalho maravilhoso, que é sobre o controle e prevenção do diabetes. Como surgiu tudo isso? Desde a faculdade, o que aconteceu que lhe trouxe a se preocupar e a se dedicar com esses temas? Bom, desde a faculdade eu já sabia o que eu queria. Queria montar meu laboratório, queria ter o laboratório. E fui trabalhando, fui estudando, né, aprendendo. E depois desse período, eu me formei. Quando eu me formei, eu recebi uma proposta para estudar. Ou ficar em São Paulo e trabalhar no Instituto Adolfo Lutz, mas para isso teria que prestar um concurso, numa área que eu gosto muito, que é a hematologia. E a outra opção seria eu voltar para casa, né, voltar para Tremembé, e então ver a possibilidade de onde montaria um laboratório. Se eu fosse para São Paulo, eu estaria longe do meu sonho, porque montar um laboratório em São Paulo não é uma coisa tão fácil assim, não. Mas mesmo assim eu fui, prestei o concurso, tinha uma vaga, passei. A vaga era minha. Naquele momento eu já tinha que decidir. Bom, primeira escolha, fico em São Paulo ou venho embora? Aí o coração falou mais forte, vamos atrás do sonho, vamos embora. Vim embora, abandonei a minha vaga e vim atrás do meu sonho. Quando eu cheguei, eu já consegui um trabalho dentro do Hospital Universitário em Taubaté, no laboratório, e comecei a trabalhar. E lá eu trabalhei durante 2 anos. E nesse período, foi o período suficiente que eu tive para trabalhar mais do que o dobrado, para conseguir todo o recurso financeiro necessário para que eu pudesse comprar os equipamentos e já ir planejando o sonho. Foi o que eu fiz. Eu trabalhava, juntava meu dinheirinho, ia lá, comprava um equipamento. Depois trabalhava mais um pouco, ia, e assim eu fui indo. Fui deixando em casa, fui guardando, né? Tinha um quarto que já era o laboratório. E eu não sabia onde que ia ser o laboratório. Até que um dia eu recebi uma proposta, fui convidada para conhecer aqui o Hospital Pinda, porque o Hospital Pinda não tinha laboratório. E aí eu vim, conheci, fui muito bem recebida, sentei, conversei com o Dr. Hélio na ocasião. Aí ele falou, bom, venha para cá então, vamos montar o laboratório. E foi o que eu fiz, em 1992. O sonho se transformando em realidade. E aí começamos a trabalhar, dia após dia, e desde o início, a gente olhando fotos e vendo toda a história do laboratório, o laboratório sempre teve uma história de um cunho social, de responsabilidade social. Então a gente trabalhava junto ao Lions Club, junto ao Rotary, junto a várias instituições, junto com a Prefeitura Municipal, em praças. Aquilo que é tema hoje, bastante discutido e exigido pela sociedade, que é a ação social, né, o cunho social das empresas, você já começou a fazer? Já fazia. Em 92, 93, nós já começamos a fazer. E é muito interessante, né? E essa caminhada foi indo. Quando foi em 2003, nós inauguramos a nossa unidade técnico-administrativa no centro de Pinda. E aí nós saímos do Hospital Pinda e montamos ali um espaço mais amplo, né? E neste momento, nós montamos junto com toda a estrutura do laboratório, nós conseguimos montar um auditório, um espaço que ali ia ser trabalhado o conhecimento, ia ser trabalhado o saber. Já um preparo para
unir educação e responsabilidade social dentro do projeto que estava dentro de você. Dentro de mim e dentro da área de saúde, né? Então, e eu ainda não sabia o que é que nós íamos trabalhar, mas tinha um chamado muito grande. Algo assim que me motivava a ter um espaço, porque eu queria trabalhar com educação, não sabia ainda qual área. E foi então que em 2006 eu tive uma inspiração divina. Vamos trabalhar com diabetes. Por que isso, né? Por que diabetes? E o que chamou a minha atenção? Eu assino até hoje muito exame. E eu percebia que todos aqueles pacientes que vinham, faziam exames, voltavam no mês seguinte, realizando o exame novamente, não mudava nada, né? Os resultados eram os mesmos. Não havia uma preocupação, de uma forma geral, com os cuidados desse paciente e uma prevenção em cima dele? Você percebeu isso? Eu percebi isso e eu percebia também que a história natural de toda pessoa que tem diabetes, naquela ocasião, era uma história assim, que é como se ela já tivesse predestinada a ter todas as complicações do diabetes. Então eu vou ter diabetes, alguns anos depois eu vou perder a visão, outros anos depois eu vou ter a falência renal, outros anos depois uma amputação, ou se eu não infartar antes, essa é a história natural do diabetes. Mas por que isso não pode ser mudado? Mas eu só consigo mudar isso se eu educar, certo? Então, se eu tenho a consciência do que é a doença e o que eu preciso fazer para mudar, aí começa um processo de mudança. E eu posso reverter essa realidade que estava instalada na ocasião. E essa realidade detectada é um reflexo da mudança do nosso país, com uma cultura americanizada, no fast food, tudo isso tem essa influência? Tudo tem. Para que isso aconteça? E para piorar o quadro. Para piorar o quadro. Então, hoje, o número de diabéticos no mundo, ele é muito grande. Só que a tendência é aumentar muito mais nos próximos anos. Por quê? Porque nós não tínhamos, há 25 anos atrás, o que nós temos hoje de oferta de restaurantes, né, de alimentos ricos em gordura e açúcares e carboidratos, como nós temos hoje. Nós não tínhamos há 25 anos atrás a correria que nós temos hoje. Então nós temos hoje uma situação de vida muito mais estressada, muito mais com falta de tempo para tudo. Sedentária. E somado a isso uma alimentação pobre. Rica em gordura, rica em açúcar e pobre em nutrientes que realmente vai me trazer saúde. E aí a gente vê essa quantidade de doença instalada, principalmente o diabetes. E aí você pegava uma pessoa totalmente destruída, desmotivada, entregue à doença. Como trabalhar isso? Como você tem trabalhado isso? Então, nesse ano de 2006, nós montamos o primeiro grupo. E nós trabalhamos na ocasião com quase 50 pessoas nesse primeiro grupo. Logo no início? Logo no início, sem fazer nenhum trabalho de grandes divulgações. Nós simplesmente reunimos os pacientes nossos que têm diabetes, uma parte deles, e começamos um trabalho. E esse trabalho demorou cerca de 8 meses para que a gente fizesse todo o trabalho necessário. E de lá para cá, a gente veio aprimorando cada vez mais. Hoje nós estamos no 23º grupo. 23º grupo? Então, você já imaginou a quantidade de coisas que nós já trabalhamos e como nós já mudamos? Hoje eu posso dizer que o modelo que nós temos hoje de trabalho de prevenção com diabetes é o modelo ideal. Porque nós temos a prevenção com educação, nós temos a prevenção com o tratamento em grupo, que isso... Envolve várias especialidades? Várias especialidades. Eu tenho nutricionista, eu tenho psicólogo, tenho dentista, tenho educador físico, eu tenho médico em várias especialidades médicas, para poder dar todo o suporte. Eu tenho hoje podólogas que fazem todo o cuidado com os pés, toda a orientação. Então é uma equipe multidisciplinar, voltada para a educação, para o monitoramento e para o controle do diabetes. Todos estão envolvidos com educação, monitoramento e o controle. E o tratamento. Todos estão envolvidos. E todo o processo da educação ele acontece em grupo, o que facilita muito. Porque eu percebo que a minha dificuldade não é uma dificuldade única como paciente.
o outro também tem o mesmo problema que eu tenho. E se eu consigo, eu posso estimular o outro com o meu testemunho. Então isso é um processo, tanto que quando nós começamos o programa, nós fazemos um check-up em todos os participantes. Exames de sangue, toda uma avaliação. E depois nós traçamos metas. Metas individuais e metas em grupo. Porque se eu tenho uma meta em grupo, eu já sei que eu não posso ser egoísta de trabalhar só para mim. O que eu faço comigo vai interferir a mim e aos outros. Um vai ajudar o outro. Um vai ajudar o outro. E é o que acontece dentro da minha família. Metas. Se dentro da minha família eu trabalho só para mim, se eu só cuido de mim, eu não cuido do outro. Então a família tem participado desse programa junto com o diabético? Junto. Nós convidamos, porque às vezes é o marido que participa, né, o homem, nós convidamos a esposa a participar também, porque a gente tem aula de culinária. Então ela vem aprender também a fazer os alimentos. Como é que eu faço o alimento diet? Né? Então, tudo isso nós ensinamos. Hoje são 6 meses de programa. Nesse período todo desses meses, todas essas etapas. Né? É um programa semanal, então toda semana esse grupo se reúne conosco para que ele possa ter toda a educação nesse período todo. Então há uma transformação no hábito total da família. E percebe-se um apoio grande da família com o paciente, independente se ele é o pai, se ele é a mãe, se é o filho? Eu costumo dizer que o apoio ele vem de todas as formas. Ele tem aquele apoio que o pai vai participar, os filhos e a esposa participam direto ou indiretamente. Ou ele está lá junto, ou ele leva, vai buscar, e liga e pergunta e está ali no apoio. Ou a gente tem aquele caso que é aquela pessoa que participa e que o outro que ficou em casa fala assim para ela: isso não vai funcionar. Isso aí é só fogo de palha, eu te conheço. Fica só observando. Não vai funcionar. Mas aí ela vai se fortalecendo, e ela fala: não vai funcionar, então você vai ver. E aí isso motiva, entendeu? Então até aquele apoio que parecia ser um apoio negativo, ele passa a ser um apoio positivo. Depende da forma como você vê, não é? No final desses 6 meses, vocês têm sentido essa grande transformação? Muito. Aquele que chegou desanimado, desestimulado, depressivo, ele passa a ser, volta a ter a vontade de viver, resgate da autoestima. Autoestima, completamente diferente. Então tem pessoas que chegam, principalmente mulheres, que chegam dizendo assim: puxa, eu não tenho vontade mais de sair de casa, nenhuma roupa me serve, né? Eu estou aqui e, sabe, diabetes, vou morrer mesmo. E de repente essa pessoa começa a perder peso, né? Porque ela entra todo num processo de reeducação alimentar. Falar em perder peso, nós estamos terminando o nosso primeiro bloco e nós voltamos já, doutora Alexandra, nós voltamos já com o tema obesidade e vamos continuar falando sobre diabetes porque eles estão ligados, né? E é de muito interesse. Então você que está nos assistindo, internautas, telespectadores, nós voltamos já com o programa Verdade em Destaque, hoje com a entrevistada doutora Alexandra, que está falando sobre diabetes e obesidade. Seja um profissional de sucesso. Venha para a FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba, a primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. Aulas presenciais em uma ótima estrutura física, salas bem equipadas e materiais de ponta. Acesse www.fap.br e conheça nossos cursos nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para o mundo globalizado. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba, um novo conceito em educação, formando seres humanos.